Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje terça-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia, de Marcos 5, de 21 a 43. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai da menina, o pai e a mãe da menina, e os outros discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho dessa terça-feira nos apresenta 3 episódios dessa proclamação do Evangelho. Jesus indo de encontro à multidão para pregar. Jairo, logo que cai aos pés de Jesus, pedindo com insistência pela filha dele que estava enferma. A mulher, que é curada da hemorragia. E por último, a cura de Jairo, da filha de Jairo. Então nós podemos imaginar, possamos mergulhar nesse Evangelho, imaginando toda essa cena, nessa caminhada de Jesus. Tanto Jairo como a mulher sofriam, e todos os dois recorreram a Jesus cheios de fé. Então, podemos ver nesse Evangelho de hoje e colocarmos ele em prática, que o contato com Jesus Cristo proporciona vida em ambas as situações e atinge tanto a dimensão espiritual como a dimensão humana. Quando ele cura a filha de Jairo e a traz de volta à vida, nós podemos acompanhar aí, nessa comunidade cristã, os olhos que estão fixos em Jesus. Mas nós podemos acompanhar também nesse ato o exercício da fé. Da fé por parte de Jairo, da família de Jairo.
da fé daqueles que estavam lá naquele momento junto com Jesus, a mãe, o pai e os discípulos, aqueles que ele escolheu só para irem com ele. Mas a gente percebe o exercício da fé. Podemos constatar nesse evangelho deste dia o exercício da fé. Que possamos ler esse evangelho desse dia e fazermos o exercício também com o Senhor. Perguntarmos, para esse evangelho, perguntarmos para o Senhor, o que isso nos diz hoje? O que isso fala para mim? O que o evangelho o Senhor quer me falar nesse dia? E o que eu posso falar para Jesus também nesse dia? Eu convido você para fazer esse exercício nesse dia, para fazer a leitura do evangelho e para indagar do Senhor o que essa leitura quer me dizer nesse dia. E depois falar também o que eu posso dizer para o Senhor nesse dia. E também nos perguntarmos como podemos colocar em prática esse evangelho neste dia. Quais são as ordens que tem nesse evangelho de Jesus para mim, para nós nesse dia. Nós percebemos no evangelho a humildade dessa mulher que está com hemorragia, e quando Jesus pergunta quem me tocou. E por fim Jesus diz a ela, filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada dessa doença. Aqui nós temos uma ordem de Jesus, quando ele diz à mulher, vai em paz e fica curado dessa doença. Depois Jesus diz, quando as pessoas chegam e falam para Jairo, não incomodas mais o mestre, a tua filha já morreu. E Jesus olha para ele e diz, não tenhas medo, basta ter fé. E aqui nós temos outra ordem de Jesus para nós nesse dia. E no meio de toda aquela confusão, Jesus pede que todos se retirem, que fique apenas a mãe e o pai e os 3 discípulos que o acompanhavam. E depois ele dá ordem para a menina. Ele pega na mão da menina e ele diz, levanta-te. E ela se levantou imediatamente. E por fim ele recomenda. O evangelho diz que ele recomendou que não se falasse disso para ninguém. E mandou dar de comer à menina. Então que possamos pegar essas ordens de Jesus e colocarmos elas em prática nesse dia. Mas que possamos também fazer esse exercício de dialogarmos com a palavra, com o Senhor, de questionarmos também como colocar em prática a palavra nesse dia. O que o Senhor deseja me falar, mas também o que eu posso falar para Ele. Que esse Evangelho esteja com você nesse dia, que ele faça parte da sua vida durante todo esse dia. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.